jornalista Luiz Bate, né, do Bate Notícias, que é um perfil que ele transformou o Instagram dele num perfil de notícias, e também jornalista da Record, né, porque ele trabalha lá, ele publicou o seguinte: Davi e Alane ficaram 3 horas trancados em quarto de hotel de jornalista, né? Então assim, ele faz uma publicação, mas é um outro jornalista que comentou isso aí. Aí, só que o que acontece? Como ele tá publicando praticamente de hora em hora várias notícias a respeito desse caso, as pessoas começaram a se incomodar. Peraí, Bate, mas, pô, que horas que você vai parar de, né, ficar em cima desse assunto? E aí, a Paola Debochada publicou: Luiz Bate agora trabalha no Fofocalizando. Esse aqui é um comentário, né? E aí eu vi vários outros também que diziam respeito a essa história aí, né? Da margem de interpretação que essa manchete acaba dando pra gente, né? E aí eu volto naquela questão: o que isso aqui tem a ver com essa história? Absolutamente nada, né? Porque é uma história que envolve Davi e Alane, é uma notícia que envolve Davi e Alane. Mas qual é a margem de interpretação que isso dá quando a gente tem o contexto inteiro de uma briga entre Mani e Davi? Qual é a intenção dessa matéria? Qual é o objetivo dela? Qual é o fator relevante para essa história? Só existe uma palavra: perseguição. Na minha opinião, é perseguição. Porque isso aqui, gente, é muito grave. Isso aqui é muito grave. Quando eu bati o olho, eu falei: não, peraí. Isso aqui é uma insinuação. Isso é uma insinuação. Ah, mas não foi ele que falou. Não importa. Ele publicou e ele tem alcance, né? Então ele replicou a informação. Por isso que a gente fala: vocês não vão ver a Bárbara publicando no perfil dela notícias das quais ela não confia, de fontes das quais ela não confia, né? Se o Bate tá replicando uma informação de uma fonte que ele confia ou não confia, diz muito sobre ele também. Tô errado? Tem coisa que a gente até confia na fonte e a gente não publica por não ser ético. Então, assim, se você for pensar na ética jornalística, acho que essa notícia já não caberia, mesmo se fosse verdade, tipo, por momento, e, enfim. Porque ela não diz nada, né? Ela é uma notícia que não diz nada e diz muito. Porque insinua, induz o público a pensar que houve um lance aí entre a Alane e o Davi. E, assim, eu me questiono até se o Davi teve tempo de ficar 3 horas em algum lugar. Porque com essa rotina que ele tá tendo, com essa agenda, o tempo inteiro com gravação, com 1000 celulares atrás dele. Se o Davi tivesse 3 horas livres pra ficar num quarto, eu acho que ele teria dormido. Mas ele também tem a liberdade pra fazer isso. Então, se aconteceu, eles são amigos e tal. E, assim, quando ele fala: o Davi e a Alane ficaram no quarto. Tá, vamos supor que isso é real. Eles estavam sozinhos? Porque a mãe da Alane não larga do pé dela desde quando ela saiu da casa. E eu não tô aqui fazendo uma crítica. A mãe tá junto, um fato. Tá acompanhando, é um fato. O Davi também tá em volta de várias pessoas o tempo inteiro. Então, quando coloca dessa maneira, dá a impressão que os dois ficaram sozinhos se pegando no quarto. É isso que induz. Essa interpretação. E não é assim, legal, e aí chega a ser até machista, entendeu? Porque que a Alane tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? Aí gera ela é incluída na história. Exato. Cara, tá muito ridículo, assim. Toda essa história envolvendo Davi, Mani, tudo, tá muito ridículo. E aí essa notícia me incomodou muito hoje, por tudo isso. Pois é, e eu concordo com você, Bárbara. Acho que não só você ficou incomodada, não, mas eu acho que a gente que trabalha com isso, né, não engoliu essa história até agora, da maneira como isso tá sendo colocado, né? O Schweng, e é isso, né? Tem que ter limite, pô, na hora de publicar uma parada dessa, porque isso dá margem pra gente poder criticar. Eu acho que o ponto agora é ela também, criticar a menina, pô. Olha, isso aí tem que virar processo, na minha opinião. Isso aí tem que virar processo. Porque a Alane pode se sentir muito atingida com essa especulação aí. Não é, Schwen? Sim, eu acho que é o caso aí do perfil do Luiz Bate. Claramente ele já escolheu o lado dele da história. Ele tá ali do lado da Mani, né? Ele vai defender, aparentemente faz de tudo contra o Davi ali. Ele mesmo já se pronunciou sobre. E
o que a gente tem? Várias páginas, por exemplo, no Instagram, que eu já percebi, que só tem postagem que, se você ler ali, é fazendo com que o Davi saia como errado da história. E você abre lá, entra lá no Instagram dessas páginas, por exemplo, e vai procurar posts, não tem nenhum que favoreça o Davi nessa história. Então você vê que tem, de certa forma, uma manipulação ali de informação também para prejudicar o lado do Davi. Obviamente que também deve ter isso pelo lado da Mani, mas o que eu tô vendo gritantemente é essa manipulação aí pra tentar, de certa forma, prejudicar mais o Davi. Talvez não seja manipulação, talvez seja verdade, mas tá um peso muito grande, tá muito desbalanceado. Basicamente o que o Davi fala pra se defender não é repostado, replicado nessas páginas de Instagram. Agora qualquer especulação sobre esse fator que faça com que o Davi seja mais prejudicado é repostado e é republicado. Então eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado com isso, e a gente abre os comentários para ler, o pessoal atacando sem dó, né? Porque acredita naquilo que está sendo postado ali. Porque acredita, porque vê o verificado, porque acredita naquela fonte de informação, né? Por isso que eu falo, a gente tem que começar a questionar esse meio também que a gente tá. Por isso que a gente sempre fala, por que é legal você se inscrever no Bora Comentar? Por que é legal você acompanhar a gente aqui, você dar uma moral pra gente, né? Porque a gente faz um trabalho pautado, né, no profissionalismo. Às vezes a gente erra, não vai acertar sempre, ainda mais eu, né, que sou uma pessoa muito intensa e tal. Acho que dos três aqui, eu sou mais... tô sempre ali no limite do erro, mas a gente tem que fazer... A gente tem que... inclusive hoje eu tava assistindo um vídeo da Bárbara, eu falei, nossa, que indireta foi pra mim, hein, Bárbara? Que isso, ela fazendo uma crítica lá super dura. Não, eu acho que tem muitos jornalistas, não sei se ela falou jornalismo, mas ela falou assim, não, mas a gente tem que tomar muita cautela com o que a gente publica e tal. E meu Deus, eu não tomei cautela nenhuma na hora que eu publiquei lá na quinta-feira. Então, assim, é uma autocrítica que eu acho que serve até pra gente aprender. Porque através das situações a gente aprende, né? E aí, não é que eu estou aliviando o peso da situação. Não, é que eu estou agora sabendo analisar de uma maneira mais fria. A gente tem uma necessidade de querer comentar tudo rapidamente, para tomar uma decisão rápida, com base em poucos vídeos e pouco material para tirar a conclusão. E aí é onde a gente está o quê? Mais próximo do erro. Se a gente consome muito, entende muito, vê todos os documentos, vê todas as provas, se informa melhor sobre determinado assunto, a gente tem uma tendência a acertar mais, né? Ou ser mais justo, pelo menos. Então, nessa história, acho que o primeiro um quebra-cabeça a se fazer é pensar, eu tô falando da vida de alguém. Porque às vezes a gente esquece isso. A gente comenta como no programa é um jogo, novela a gente comenta e são personagens da ficção, né? Mas agora é vida real, eu tô falando da vida de alguém. Isso é muito sério. Muita gente acha engraçado, dá risada, mas não é a vida de alguém. Eu posso detonar a vida de alguém. É um peso muito grande. Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou colocar a cabeça no meu travesseiro à noite, sabendo que eu destruí a vida de alguém? Não posso fazer isso. Eu tenho que falar com convicção daquilo que eu sei e dar tempo ao tempo para as coisas. Eu posso ser emocionada e falar o que eu estou sentindo sobre mim. Agora, quando envolve o outro, isso não pode acontecer. Né? Então, e aí eu acho que por isso a importância também de se seguir o jornalismo profissional, de acompanhar pessoas que são formadas, né? Porque houve um preparo para isso. Não é que os influenciadores, não estejam prontos, não sejam qualificados, não sejam bons. São também. Mas quem se formou, quem passou anos numa sala de faculdade, muitos ainda vão errar. Mas pelo menos ouviu muito sobre isso, ouviu muito sobre ética, que tem aula sobre isso, ouviu muito sobre apuração jornalística, fez um juramento na colação de grau, então isso conta. Então, por isso que é importante que nas fontes de vocês tenha sempre alguém ali, por mais que você consuma muito de influenciador e tal, mas tem alguém ali que é jornalista e que é confiável e que tem uma trajetória de credibilidade, então eu vou me informar ali, posso ver outras coisas e tal, mas quando eu tenho uma coisa mais séria, eu vou ali naquela pessoa. Acho que isso é importante. Excelente. Olha, mensagem da Bárbara tá dada, mensagem do Xangueira e a sua mensagem também. Deixa aí o seu comentário do que você tá achando dessa história toda e se inscreva aqui no canal, tá bom?